Ninguém clica num vídeo igual você clicou, que quase não tem elementos visuais na thumb, ou até mesmo não é um título apelativo para que você clique e tenha essa curiosidade de saber o que eu vou ver e tal, por acaso, né? Ninguém entra num vídeo igual você acabou de entrar de forma coincidência, né? De forma com coincidência, melhor dizendo. Alguma coisa aconteceu para você ter clicado nesse vídeo. E uma promessa que eu fiz para mim é que eu não ia fazer duas vezes esse vídeo. Tudo que fosse falado, tudo que fosse dito nesse vídeo ficaria, traria mensagem. Eu fiz a minha oração, eu fiz o meu entendimento e eu coloquei para mim mesmo que tudo que fosse falado aqui agora seria uma espécie de uma mensagem que eu quero trazer para você, de acordo com esse título, que por que 2026 parece estar diferente, né? Por que 2026 parece ser um ano diferente? Quando eu falo isso, eu tenho certeza que não foi somente eu que entrei nesse novo ano com esse pensamento, sabe? Com esse pensamento. Não foi só eu que entrei com essa mentalidade de falar, cara, alguma coisa tem de diferente. Eu sempre ouvi aquela frase que dizia assim: sempre antes de algo muito grande, algo muito grande de bom, vai acontecer algo grande de ruim. Talvez a frase não seja corretamente essa, mas eu sei que você já ouviu algo nesse sentido. E assim, por que eu tô falando isso? Porque 2025 para mim foi um ano muito, muito, muito complicado. E ele foi um ano complicado e eu não entendia por que ele era complicado. E quando eu digo que ele foi complicado, que ele foi difícil, é porque externamente as coisas que aconteceram em 2025 foram coisas que eu não sabia explicar e eu não conseguia entender o que a vida, o que Deus, o universo, enfim, estava querendo comigo naquele instante. Porque não é que aconteceu uma coisinha pequena, foram sucessão de acontecimentos que simplesmente me levaram a um estado de falar, cara, o que é? É para me parar? É para me desistir? É para me voltar 10 anos atrás? Ou alguma coisa muito boa vai acontecer, ou simplesmente eu estou definhando. Pois bem, o que aconteceu foi que, só para vocês terem uma ideia, de forma resumida, no ano passado, em janeiro, eu já tive uma primeira crise financeira, onde eu não tinha, e aí, claro, compartilhar isso com vocês, eu não tinha dinheiro para praticamente nada. Tanto que eu fui pedir dinheiro emprestado para um amigo meu, ele me passou uma quantia pequena, né, só para comer alguma coisa ali, e ele depois falou que não precisava que eu pagasse, que era uma oferta, porque ele gostava muito de mim e tal. E foi um momento um pouco constrangedor, porque eu nunca tinha passado por aquilo, né? Eu trabalhando no audiovisual, trabalhando com criação de sistemas, que é o que eu faço. Eu sempre fui um cara que conseguia sustentar minha família, mas veio uma crise tão forte. Até aí tudo bem, porque começo de ano para quem trabalha com esse tipo de coisa é assim mesmo. Só que veio os outros meses. E começou uma sucessão de acontecimentos. E assim, eu vou falar de apenas esses três exemplos, porque foram muitas coisas. Mas eu passei uma crise financeira muito grande, que não significa que eu fiquei na mão, tá? Eu vou já explicar para vocês. Mas eu passei problemas financeiros. 2, eu quebrei a fíbula, ou seja, eu fraturei o meu pé, eu fiquei 3 meses parado. E você que assiste sabe que quem trabalha como freelancer, como audiovisual, como designer no marketing, você é a sua empresa. Se você, enfim, prestador de serviço, né? Se você quebra alguma coisa, fica doente, a empresa para. Eu fiquei 3 meses acamado, com gesso. Graças a Deus não precisou de fazer cirurgia, mas fiquei parado. E quando foi já no final do ano, eu me envolvi numa venda de um notebook que eu tinha para poder pagar umas contas, né? Fazer uma mudança de casa e acabou que eu entrei num golpe. Eu ceguei, fiz tudo errado, entreguei o material, o equipamento, o notebook para o cara, peguei um cheque e no final das contas fui roubado, digamos assim, né? E aquele momento foi um momento bem difícil porque eu caí de joelhos no chão e no quintal da minha casa, naquela noite fria, escura e solitária que eu estava, e eu simplesmente gritei no quintal, literalmente, eu gritei chorando e perguntei: meu Deus, o que está acontecendo em 2025? Por que está tudo assim na minha vida? E aí, naquele momento, a única coisa que eu senti foi uma paz. E aqui eu quero já entrar um pouco nesse entendimento, porque às vezes quando a gente fala de paz, e a Bíblia fala da paz que excede todo o entendimento,
Aí a pessoa pode achar, vai falar de religião, vai falar da Bíblia. Eu não estou aqui para fazer cunho religioso, até porque religião, para mim, é algo que não é beneficente, né? No sentido de entendimento. Não que a religião ou ir para a igreja seja coisas ruins, não é isso. Mas quando você entra num nível de mentalidade que você começa a ser transformado, existe algo maior do que qualquer religião. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso também no vídeo. Mas, de maneira geral, o que acontece é que eu simplesmente tive uma paz naquele momento. E eu acredito na Bíblia, né? Sempre vivi no meio cristão. Sempre fui apaixonado por entender a mente. E a Bíblia fala muito sobre mente, sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre mentalidade, renovação de mente, etc. E as coisas começaram a fazer sentido na minha vida de um tempo pra cá, quando eu me aprofundei mais nesse assunto. Pois bem, eu terminei 2025 e por meados de novembro, dezembro, eu comecei a ver alguns conteúdos que abriram a minha mente. E aí, esse é um dos motivos de eu também estar fazendo esse vídeo, porque a minha intenção principal é que você tenha de alguma forma um clarear na tua mente para 2026. Eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de janeiro. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que quando você ver esse vídeo vai te encontrar de fato. E você vai conseguir, a partir desse vídeo, não se transformar, mas instigar, se questionar que talvez tenha uma coisa muito maior para a tua vida e está propício o mundo, a atmosfera, os céus, como você queira chamar, para oportunidades e você não pode perder tempo. E eu vi um vídeo, e assim, eu não vou falar que vídeo foi e tal, mas eu vi alguns materiais. E dentre eles que eu vi, uma coisa que foi assim a primeira coincidência, porque tudo é sincronicidade, foi o fato de em outubro eu tive um entendimento com a minha esposa. A gente estava fazendo as contas e o último ano que nós tivemos uma crise pesada igual 2025 foi 2016. E aí eu fui fazer os cálculos. Eu sou um cara que eu acredito em números, em numerologia. A Bíblia é repleta de numerologia e tudo. E eu fui fazer o cálculo e quando eu fui observar, eu vi que tinha exatamente 9 anos de 2016 para 2025. Né? Assim, corrido, né? São 9 anos. E a soma dos números de 16 e de 25 dá 9. 2016, 2 mais 1, 3, mais 0, mais 9, mais 6. Desculpa, 2 mais 0, 2 mais 1, 3, mais 6, 9. E 2025, 2 mais 0, 2, mais 2, 4, mais 5, 9. E aí eu falei para minha esposa, o 9 representa gestação, nascimento, dor. No 9º mês a mulher sente a dor, quando é no 10º mês que ela já deu à luz, ela tem o alívio e vem um nascimento de uma nova oportunidade. E naquele momento, clareou na minha mente, eu falei, mas espera aí, 2016 nós estávamos na casa morando de favor num quartinho na casa da minha mãe. O nosso cômodo era um cômodo literalmente que tinha a nossa cama, geladeira, fogão, tudo em um lugar só. E foi em 2016 que tudo de ruim aconteceu. Problemas no casamento, a gente tinha pouco tempo de casado, 2, 3 anos se eu não me engano. A gente tinha a nossa filha pequenininha, a primeira filha nossa. E aí o que aconteceu foi que naquele mês, naquele ano, eu não aguentava mais, eu já tinha tentado arrumar emprego e tudo. Mas eu tinha uma certeza da minha capacidade. E aí, a primeira coisa que eu quero falar pra você. Se você está assistindo esse vídeo, e se você sente que você tem algo dentro de você que é maior do que pegar ônibus 2 horas por dia, do que ser um CLT apenas, cara, não deixa isso morrer. Esse de fato é a sua consciência, o seu eu. Isso é o que vai, é a esperança dentro de você, para que você não morra da maneira que você está hoje, porque eu sei que você não quer passar a vida dessa forma. Mas deixa eu continuar aqui para não perder a minha linha de raciocínio. Naquele instante, eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso. Eu escrevi uma carta. Em 2016 eu escrevi uma carta
para Deus. E aquele dia eu exercitei minha fé de uma maneira muito incrível. Eu sentei no meu computador na época e eu escrevi, digitei e falei umas palavras igual uma criança pede para o Papai Noel. Coloquei até acordos. Eu falei, meu Deus, eu estou no dia, se eu não me engano, 21 de maio de 2016, passando a pior crise financeira da minha vida e parará. Escrevi a carta. E dentre das condições da carta tinha o seguinte: eu quero que o Senhor me dê 3 coisas, e uma dessas coisas, se for da tua vontade, que o Senhor possa me dar. E aí o primeiro pedido que eu fiz para Deus lá na carta, quando eu estava escrevendo, era o seguinte, foram 3 pedidos, né? O primeiro foi assim: Deus, que eu possa passar no concurso do INSS. Eu ia fazer um concurso do INSS aqui na minha cidade, ia ser no meio do ano, eu já estava estudando e tudo, e era uma realização e tal. Mas Deus não queria que eu fosse. Tanto que eu fiz, eu me saí muito bem. Foi a primeira vez que eu fiz um concurso grande, assim, nacional. Saí muito bem, mas não fui aprovado. Porque se eu fosse, a minha história não chegaria até aqui onde eu estou hoje, porque eu teria que ir para outra cidade, e etc e tal. O segundo pedido foi que eu entrasse num emprego, ganhando pelo menos R$ 4.000, que em 2016, diga-se de passagem, era um valor bem alto. Então eu fui muito ousado. E era uma coisa que eu queria. Eu falei, ó, quero ganhar R$ 4.000 no emprego, Deus, eu quero e tal. E por último, que foi o que meu coração bateu muito forte, vocês vão entender que eu vou explicar, era que eu arrumasse, ou então, um emprego na Vale. Você sabe, né? A Vale é mineradora e tudo. Aqui na minha região, eu sou do Maranhão, né? E aí a gente tem aqui a Vale dentro da nossa cidade. E cara, trabalhar na Vale aqui pra nós, eu não sei pra você onde você tá assistindo esse vídeo, mas para trabalhar na Vale é o sonho de praticamente todo jovem a partir dos 15 anos aqui. E eu literalmente sonhava em trabalhar na Vale, dos meus 15 até o dia que eu cresci, de fato, adulto. Eu me via no uniforme, eu me via com cartão alimentação, eu me via chegando em casa do ônibus, aquele negócio, andando no centro, trabalhando, operando o trem, mudando a vida financeira. Isso já estava no meu subconsciente há uns 5 anos, quando eu escrevi essa carta. E aí, era um sonho que eu queria demais, mas era tipo muito distante, sabe? Eu botei na carta porque eu falei, cara, eu tô escrevendo a carta aqui, vai que dá. Mas não tinha nenhuma evidência, nem nada de tipo concurso aberto, né, o programa do trainee, não tinha nada. E aí eu sei que fiz o INSS, não passei, apareceu um emprego para mim de quantos reais por mês? 4.000, né? Negativo. R$ 950. O que eu fiz? Eu não rejeitei. Eu falei, cara, que tô precisando e tudo, e fui. Meio do ano de 2016. Para resumir a história, para não ficar muito grande, para vocês entenderem, quando foi em outubro de 2016, simplesmente abriu o processo da Vale. Eu já tinha feito o processo da Vale 3 vezes, e nas 3 vezes eu fui até a última etapa, e eu sempre não entrava na Vale por outras pessoas terem preenchido a vaga e eu ficar, em vez de num banco de dados, ficar no banco de talentos, ou até mesmo não conseguir passar nos exames por alguma coisa porque eu era muito novo. E eu já estava perito em todos os processos da Vale. Eu sabia como fazer a dinâmica de grupo, entrevista coletiva, o que falar no currículo, na prova, tudo. A história aqui é muito longa porque eu não quero entrar em detalhes, mas, de forma resumida, 10.000 homens concorreram na minha cidade para 50 vagas. 10.000 homens concorreram para 50 vagas. E quando foi dia 13 de fevereiro de 2017, eu estava uniformizado, entrando para trabalhar no meu primeiro dia na Vale. Eu me inscrevi, as coisas aconteceram muito rápido, mas quando eu me inscrevi, eu já tinha a certeza que ela era para mim. Deus só me confirmou. E aí, eu contei essa história toda porque ela cabe dentro do raciocínio para esse ano que tá diferente. Calma, você vai entender. Eu sei que esse vídeo aqui tá estranho, não tem muita edição, muita coisa, mas se uma pessoa ficar até o final e entender, cara, já vai ter valido a pena, porque você precisa entender em que momento nós estamos da existência do mundo, da vida, da numerologia, do que está acontecendo de fato.
E 2017 eu entrei na Vale. E a Vale foi o fator marcante de virada de chave para minha vida de um momento para o outro. E voltando para a mesa que eu estava conversando com a minha esposa, eu falei para ela o seguinte: tu parou para pensar que 2016 foi um ano ruim, pancada, que nos humilhou e tudo. E 2017 veio uma grande bênção. Do jeito que eu somei o número de 2016 que deu 9, que era dor de parir, de gestação, de nascimento, eu fui somar o número 2017. E 2017 somado dá o número 10. E somando o número 10, que é 1 mais 0, dá o número 1. Totalidade, que é o 10, e 1, que é o começo, que é o bebê novo, que é o novo nascimento, que é o tempo, o novo tempo. Minha mente abriu. Eu falei, então 2026 vai ser esse ano. Aí eu fui ligar os pontos. E aí, cara, quando eu liguei os pontos, que eu entendi, eu guardei essa informação pra mim, eu falei, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Fui vivendo o final de 2025. Comecei a assistir alguns vídeos. Aí eu vi vídeo da Mabel, eu vi vídeo de um monte de gente. E o algoritmo, que não é coincidência, ele vai te mostrando aquilo que você vai instigando e a sincronicidade vai acontecendo. Eu fui começando a ver vídeos e muita gente falando, explicando a numerologia. O ano de 2008 foi um ano 10 e 1. 2007 foi o último ano 9. 2016, ano 9. 2017. E eu fui ligando os pontos. Eu falei, caraca. Eu voltei na minha história e observei que, de fato, 2026 era um novo ciclo. E eu entendi que na minha vida e na vida de todo mundo existem ciclos de 9 em 9 anos. Inclusive, em 2034 acaba esse ciclo que inicia esse ano. Em 2035 inicia o próximo. Sabendo disso, eu não pude deixar a oportunidade passar. Eu aceitei todos os ensinamentos que eu tive em 2025. Fiquei feliz. E a partir dali, eu fiz um overview na minha vida. Eu peguei uma lupa não, eu peguei um zoom out, né, que chama na edição de vídeo, de cima como se fosse um drone, e comecei a ver quem eu era de fato e aonde eu ia chegar. Sair da minha própria bolha individual que nós temos na nossa mente. Eu falei, cara, eu tô perdendo tempo. Porque eu sei do meu potencial, eu sei daquilo que eu quero, onde eu quero chegar. Não é só sobre dinheiro, é sobre abundância, prosperidade, ajudar as pessoas a ter uma vida incrível. Pois bem, e aí eu comecei a assistir vídeo atrás de vídeo e as coisas foram acontecendo. E no dia que eu tô gravando esse vídeo de hoje, dia 29 de janeiro de 2026, foram 29 dias. Inclusive hoje, faz 30 dias exato que eu desinstalei o Instagram do meu celular. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida nos últimos 30 dias. E antes que você ache assim, ele tá falando isso aí porque é modinha, é porque agora as pessoas falam que o Instagram é a nova droga e tal. Cara, entenda o que você quiser, tá? Eu não tô aqui pra te convencer a nada, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre... Inclusive eu peço, se você quer que eu faça um vídeo explicando mais sobre essa minha fase de... que eu contei a história da carta, ou até mesmo um vídeo sobre sair do Instagram, comenta aqui embaixo, coloca nos comentários, interage comigo, mostra que você tá junto comigo nesse conteúdo, e você já vai entender a parte mais profunda. Eu gosto muito de contar histórias, então fica aqui comigo. E aí eu entendi que 2026 era o ano 1. O ano 10. O novo ciclo. Então, o Maxon de 2017, que começou o novo ciclo, até o Maxon de 2025, ele projetou com sementes, com causa e efeito, com plantações, o Maxon de 2026 a 2034. E o engraçado é que em 2017 eu entrei na Vale, eu comprei meu primeiro carro, eu comprei minha primeira moto, eu pegava o meu dinheiro, guardava e comprava os equipamentos que eu me tornaria filmmaker 2, 3 anos depois. E o filmmaker faria com que eu simplesmente saísse da Vale.
Eu tive que, em 2021, tomar a decisão mais difícil da minha vida, que foi abrir mão do meu maior sonho para sair da CLT, para empreender e chegar nesse momento que eu estou aqui agora. Eu ainda vou falar muito mais sobre a minha vida, explicar os meus projetos como um jovem de apenas 32 anos, no interior do Maranhão, conseguiu criar algo tão grande. E eu vou explicar para vocês um pouco mais na frente. A intenção desse vídeo não é essa. E depois de cartas para Deus, depois de muitas coisas que eu fiz, eu entendi que 2026 ele tem, na verdade, as janelas abertas, ele tem uma atmosfera ao nosso favor. E a primeira coisa que eu quero te falar é, se 2026 ele está propício para te abençoar, o seu velho homem do passado, das velhas atitudes, ele morreu no ano passado. Por isso que o ano passado, 2025, foi muito difícil, cara. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você aproveita as janelas de oportunidade que esse ano vai te dar. E é em todo ano. Porque tudo que você fizer em 2026, as sementes que você plantar, vai propagar, vai direcionar, vai dizer como será os teus anos subsequentes até 2034. E se prepare, porque 2034 vai ser um ano difícil, proporcionalmente ao seu eu de daqui a 8, 9 anos. A Bíblia diz que Deus não dá um peso que a gente não possa suportar. Então tudo que eu passei o ano passado, hoje eu entendo porque aquelas coisas aconteceram. Hoje eu entendo porque eu tive algumas coisas. Quando Deus tocou na minha fíbula, que eu quebrei o pé, eu simplesmente fiquei 3 meses sem usar a força do meu braço. Entende? Eu simplesmente fiquei acamado e eu entendi que não sou eu. Porque em 3 meses, foi os 3 meses que eu ganhei muito dinheiro estando acamado. Como? Eu não sei explicar. Contratos de 26 mil reais apareceram. Contratos de 10 mil reais apareceram. Aí eu pegava alguém, ia lá, filmava pra mim, porque eu tava de muleta. Mas não deixava de acontecer. Contratos de 5 mil reais apareciam. E Deus supriu e mostrou que quem faz a parte mais difícil é Ele. Nós temos que apenas ter uma fé incondicional e fazer a nossa parte, porque fé sem obras é morta. Então, o que eu decidi, e aí é algo meu, que eu posso falar em outro momento, é simplesmente, cara, eu tirei os ruídos externos para aproveitar o novo tempo de 2026. O que é os ruídos externos? Tinha 2 coisas que eu gostava muito. Flamengo, talvez você vai se identificar. Eu gosto ainda, né? Quem é apaixonado pelo Flamengo sabe. Por um time, digamos assim. E a minha rede social preferida, que é a única que eu tinha. Não tenho mais Face, não tenho mais nada. Fora o YouTube, a que eu uso hoje, eu parei de ser um usuário ativo do Instagram. Eu tenho o Instagram no meu PC, porque eu preciso postar os meus vídeos, portfólio e tudo. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Eu, bem aqui, como diz o maranhense, não posso mais me curvar a esse vício de dopamina barata. E sinceramente, galera, a paz que eu estou sentindo é incrível. E tirar esses 2 ruídos externos, eu comecei a dar desconforto pro meu corpo. Todos os dias eu acordo agora bem cedo, mas eu acordava 8h30, 9 horas, pé da vida, porque tinha que editar vídeo e gravar e tal. Hoje eu acordo, hoje eu faço uma meditação profunda, eu abençoo o meu dia. Eu acordo 6 horas da manhã, praticamente 6, 6h10. E aí dia sim, dia não, pela manhã eu vou correr na praça, eu vou exercitar meu corpo. Cara, assim, eu não sei explicar pra vocês, mas a vibe que eu estou vivendo agora, o processo, o mundo que eu estou agora, é algo que eu nunca mais quero sair. Ideias de negócios estão surgindo, projetos que eu procrastinava agora estão nascendo, estão sendo executados, e o negócio da minha vida eu estou trabalhando. Eu tenho uma empresa aqui chamada Smart Maker, onde eu trabalho com automação, inteligência artificial e audiovisual, os 3 como um modelo de negócio. E nesse canal eu também quero ensinar, explanar, mostrar para vocês o que eu faço, para que vocês de alguma forma possam se conectar comigo.
Mas de maneira geral, eu tenho até algumas anotações aqui, eu não sei que tamanho vai ficar esse vídeo, mas eu fiz uma anotação aqui, eu acho que pode ser válida para você. Não perca tempo com coisas que não agregam ou colaboram para a sua mente, alma e corpo. Tira vício de redes sociais, sem fanatismo por futebol, sem viver procurando dopamina rápida. Chegou o tempo de você parar de se preocupar com o que as pessoas vão falar de você, parar de encher a tua mente de vitimismo, parar de encher a tua mente de preocupações. O futuro nada mais é do que lembranças do passado criadas com projeção. O passado já foi embora, não existe mais, só serve para trazer sentimentos e te fazer reviver situações negativas. O que você tem é o dia de hoje ou agora. Cara, aproveita. Ah, mas janeiro já passou, eu já perdi o time. Para com essa loucura. Coloca a tua vida para acontecer. Se você tá vendo esse vídeo em fevereiro e final de janeiro, eu quero te falar que março, abril, independente, ainda tem tempo. O ano está ainda em aberto. E você pode. A partir desse vídeo, e eu vou já para a parte final, porque a intenção era instigar um pouco a tua mente. A partir desse vídeo, deixa os outros vídeos que viram falando sobre esse ano é diferente, sincronicidade, mentalidade, neurociência. Começa a consumir coisas que vão alimentar a sua mente, a sua alma, os seus sentimentos, melhorar o seu corpo. O ser humano, o cérebro humano, ele não foi feito para ter sucesso. O cérebro humano ele foi feito para economizar energia, para descansar. Então assim, eu estou numa fase em que tudo que eu estou fazendo aqui vai me tornar o homem de sucesso, porque eu já mentalizei. Essa agenda aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, foi a agenda que eu escolhi para ser os meus comandos. Isso que eu estou lendo aqui são coisas que eu falo para mim todo dia. Comandos para minha alma, para minha mente, para o novo ciclo. Eu não posso ter vícios. Aqui diz assim, ó, em toda situação, Maxon, que você se deparar na sua frente como problemas, confronto e etc. Respira antes de qualquer coisa, agradece pelo que você já tem e se pergunta, é o que o Guto fala muito, eu posso resolver? Eu tenho influência? Se eu não posso resolver, se eu não tenho influência, tudo bem, pode ser assim também. Tiro a emoção e continuo. Porque sentimento e emoção é aquilo que eu decido em relação ao que as pessoas fazem comigo. Eu decido sentir as emoções que eu quero. Eu decido sentir a emoção que vai me direcionar. Então 2026, ele é uma janela de oportunidades para você viver o que você não conseguiu viver de 2017 para 2025. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é misticismo, isso aqui não é balela. Faz o que eu estou te falando. Tira um mês sem ficar viciado em Quai, TikTok, os próprios shorts do YouTube ou até mesmo o Instagram. Se você trabalha com rede social, instala, posta, faz o que tem que fazer, desinstala. Alimenta teu coração, tua alma com livros. Eu estou fazendo isso. Pega teu caderno, tira horas anotando seus projetos, comandos para você. Assiste, a única rede social que você tem que assistir, na minha opinião, é o YouTube, porque tem conteúdos de 1 hora, de 40 minutos, ricos. Coloca os teus projetos para acontecer. Ah, mas eu sou CLT, eu não tenho tempo. Cara, você sabe a sua capacidade. Você sabe quem você é. Então, aproveita essa janela de oportunidade. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre isso, sobre essa numerologia. Se você já tinha sentido esse sentimento. Esse sentimento do novo. Tá? Então, eu espero muito que você tenha entendido todo esse conteúdo. Foi um vídeo meio aleatório. Liguei a câmera aqui e já gravei. Por favor, curte esse vídeo, hypa, compartilha, conversa comigo, se inscreve no meu canal. Obrigado por ter ficado até aqui. E como eu sempre digo nos meus vídeos, eu me chamo Maxon e essa também é a minha contribuição.